Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando vi a mulher, me maravilhei com grande admiração. Ao que o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai para a perdição, os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando verem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Aqui está a mente, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberão reino, mas receberão autoridade, como reis, por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Disse-me ainda: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. E Deus lhes pôs nos corações o executar o intento dele,
chegarem a um acordo e entregarem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Comentário do 17º capítulo do livro de Apocalipse. É muito comum se ouvir dizer que será somente no período do governo do Anticristo que ocorrerá a multiplicação da iniquidade no mundo. Mas é um erro pensar deste modo, que o mistério da iniquidade tem operado na terra desde a mais remota antiguidade e se encontra agora mesmo em um nível muito elevado. E o pior de tudo é que, por este modo de pensar, há uma tendência para uma acomodação ao mal, banalizando-o e considerando muitas práticas que são abomináveis para Deus como coisas comuns e normais, mas não são. É por causa da completação da medida desta iniquidade que Deus trará os grandes juízos do tempo do fim. A dispensação da graça ou do Evangelho é o tempo da paciência e longanimidade de Deus. E é por isso que estes juízos foram adiados por tanto tempo. Para qual principal propósito teria Deus alertado seu povo através da revelação das coisas que devem suceder no tempo do fim? Certamente não foi para satisfazer a mera curiosidade de alguns interessados em assuntos escatológicos. Estas revelações foram dadas e ordenadas por Deus aos profetas e a João, que fossem escritas para não somente consolarem o seu povo, quanto às grandes assolações que devem vir sobre o mundo inteiro, como também para lhes incentivar a uma completa santificação, de modo a não serem participantes deste juízo, uma vez que estarão sendo trazidos sobre aqueles que não se arrependeram de seus pecados e que não se santificaram. Aqui se observa quanto Deus odeia o pecado e sujeita todo o mal a julgamento, porque ama a verdade e a justiça no íntimo. E como não temos de nós mesmos, devemos buscá-la em Cristo por meio da fé nele. No entanto, o que será visto mais e mais à medida que o tempo avança, uma busca sincera de Cristo e obediência aos seus mandamentos, ou o oposto a isto? As nações apóstatas, como as da Europa, já respondem plenamente por nós, pois ali é cada vez maior a apostasia e esta se espalha por todo o mundo, em razão da adoração de práticas e hábitos pecaminosos, quer no mundo real ou virtual, até mesmo por muitos daqueles que fazem uma profissão aberta de pertencerem a Cristo. Toda esta hipocrisia e maldade será visitada de um modo final, para que a verdade e a justiça prevaleçam na terra com a volta de Jesus Cristo. Muitos tentam desconsiderar os juízos profetizados em Apocalipse sob o argumento de que isto não se coaduna com o Deus de amor, bondade e paz. Todavia, é por ser amor, bondade e paz que ele deve intervir no tempo do fim. Porque, na escalada de ódio, maldade, guerras em que a humanidade caminha, nenhuma carne restaria na terra. Por isso, o ímpio e amante do mal e do diabo deve ser afastado, para que os que promovem a justiça, a verdade, o amor, a paz e a bondade deem prosseguimento à vida que Deus criou para a sua glória e bem dos homens. O imenso amor de Deus levou a nos dar o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, carregando os nossos pecados. E ele tem sido longânimo, amoroso e salvador por séculos seguidos. A principal razão destes juízos terríveis, que serão despejados por Deus no tempo do fim, é a rejeição de Jesus, o desprezo ao Evangelho.
que terá crescido no mundo a um nível que não teria mais sentido em prosseguir com tal estado de coisas. Qual seria a razão de se viver em um mundo sem Cristo? Deus deve intervir para o próprio bem da humanidade e prosseguimento da vida na Terra. O sistema mundano, político, religioso, financeiro e tudo que se refira a ele é representado neste 17º capítulo de Apocalipse como uma grande prostituta que se assenta sobre os poderosos da terra. É prostituta porque tudo o que faz é por prazer na iniquidade para vender-se àqueles com que ela prostitui, sem terem, no entanto, qualquer compromisso ou vínculo real com ela. Bem ao modo de como tudo que se relaciona ao sistema deste mundo em que cada um busca o que é do seu interesse e não propriamente o do próximo e de Cristo. Isto se vê principalmente entre os poderosos, por isso que se diz que a mulher está assentada sobre os poderosos da terra. Onde a cobiça e o viver desordenado contra os mandamentos de Deus é a regra geral e, pior ainda, disfarçado muitas vezes e em muitos casos com uma falsa aparência de liberdade, justiça, amor, caridade, bondade, cuidado pelos menos favorecidos, etc. Assim, para atingir o interesse mau, usa-se uma capa, um disfarce de algo supostamente bom. Conhecemos como esta prática é generalizada em nossos dias, especialmente contra os laços sagrados e fiéis do matrimônio, contra a obediência devida aos pais, professores e autoridades, quando exigem um comportamento justo. Nunca se falou tanto em direitos humanos, em justiça social, em democracia, em respeito ao próximo, e nunca se viu tanta violação do que seja realmente assim. O Evangelho é desprezado cada vez mais, e levantar a bandeira de um seguidor de Cristo é um ato vergonhoso para muitos. O que é isto, senão a multiplicação da iniquidade profetizada por Jesus para os últimos dias e o espírito de blasfêmia que procede da grande prostituta? É a este espírito que a profecia e a revelação de Apocalipse se destinam. E nem tanto a quem seja prostituta materialmente se falando, ou a sua localização específica associada a um determinado sistema político-religioso. É o próprio espírito de Satanás que reina quase de forma absoluta no coração de muitos e que os arrasta a fazer a sua vontade maligna no lugar da de Deus. Esta prostituta já vem atuando no mundo há muito tempo e não passou a atuar somente no período do governo do Anticristo. Ao contrário, ela foi um dos agentes que propiciou o seu surgimento para ser um governante mundial. O apóstolo Paulo, ao se referir ao mistério da iniquidade, diz que ele já operava em seus dias e que redundaria numa grande apostasia no tempo do fim e o surgimento do homem da iniquidade, a saber, o Anticristo. Aqueles que defenderem a causa de Cristo no tempo do fim não serão páreo para o grande domínio que este poder maligno terá ao se associar a ele. A maioria dos governantes da terra, especialmente os mais poderosos. Mas isto será por pouco tempo, pois é dito que eles se voltarão contra a prostituta e a matarão e comerão suas carnes. O que isto quer significar? Que por fim reconhecerão que foram iludidos pelo sistema que serviram fielmente e ao qual entregaram suas próprias autoridades para que agissem em nome deles. Quando verem a sua impotência ao ser destruído pelos pesados juízos que Deus trará sobre eles. Todavia, não se converterão, mas serão os próprios agentes da destruição mundial, nas batalhas finais, especialmente a do Armagedon, em que muitas cidades serão destruídas pelo fogo e pelo arsenal atômico que eles têm reunido ao longo dos anos. Assim eles destruirão aquilo que com tanto empenho atuaram para manter com sua glória, riqueza e poder. Ao se referir à besta que era e já não é e que tornará a vir,
em que muitos julgam haver um paradoxo, todavia a profecia se refere a um estado de coisas que já existe de longa data e que há de se manifestar mais publicamente no tempo do fim, mas que caminha para a destruição final segundo o planejado propósito de Deus. As prostituições do sistema mundial sempre estiveram presentes no mundo e por longo tempo, mas chegará o momento em que Cristo e o Evangelho obterão uma vitória final sobre ele, desarraigando-o da terra. Os poderes malignos nunca foram páreo para Cristo, mas lhes foi permitido prevalecer em muitas ocasiões para vários propósitos estabelecidos por Deus, especialmente o de ensinar a seus filhos a perseverança e a paciência em seus sofrimentos. Mas chegará o tempo em que será dado um basta final a tudo isso, e aqui temos a descrição das coisas que sucederão nesta ocasião, conforme Deus as revelou a nós na Bíblia. Aqui está uma vitória obtida pelo Cordeiro. O Cordeiro vencerá. Cristo deve reinar, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Ele certamente encontrará muitos inimigos e muita oposição, mas também conquistará a vitória. Aqui está o fundamento, a razão da vitória atribuída, e isto é tomado. O caráter do Cordeiro. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele possui por natureza e por cargo domínio supremo e poder sobre todas as coisas. Todos os poderes da terra e do inferno estão sujeitos ao seu controle. E também do caráter dos seus seguidores. Eles são chamados, escolhidos e fiéis. Eles são convocados por comissão a esta guerra. Eles são escolhidos e preparados para isso, e serão fiéis nela e vencedores juntamente